É sempre meio difícil filmar vocês, né? Em Tequila. Quando eu comecei esse canal, de tudo que eu pensei que seria uma dificuldade, eu nunca imaginei que filmar vocês e eu junta seria tão difícil, porque vocês têm uma capacidade de escolher uns locais difíceis. É só por enquanto, para filmar a gente junta e não ficar só a minha voz narrando o tempo todo. Eu vou contar a história da Tequila e da Matilda hoje. Sim, eu tive que mudar de posição, porque Tequila é uma estrela, mas tudo bem. Ela tem que se recusar a filmar. Nenhum animal está em sofrimento, gente, só para deixar claro, tá? Hoje a gente vai falar sobre problema de saúde e comportamento. E aí a gente vai ver um pouquinho da história da Tequila e da Matilda, que eu gravo daqui a pouco. E aí vocês vão entender, como eu sempre falo, comportamento é comunicação. O que eles estão comunicando pra gente quando mudam de comportamento? Né, Tequila? Olha quem resolveu aparecer. Oi, Matilda. A gente vai falar de você hoje. Você estava dormindo, não queria participar, e como eu falei, aqui a participação é voluntária. Nenhum animal está em sofrimento. E a gente vai ver daqui a pouco também o probleminha que ela tinha. Ela não tinha um problema de comportamento, a gente vai entender um pouco melhor. Mas depois que a gente começou a tratar o problema de saúde, ela melhorou bastante o comportamento dela e a gente vai entender daqui a pouco. Oi, meu nome é Cecília Carreiro e esse é o meu cachorro e eu. Eu tô num cenário diferente dessa vez, porque, como eu tinha comentado, essa semana eu vou ficar cuidando da Matilda e da Tequila. Vai provavelmente ter barulho da rua. As ruas de Budapeste são muito barulhentas e aí, como eu tô bem perto de uma via principal aqui, então desculpa pelo barulho. Como eu tinha falado na introdução, a gente vai usar as duas de exemplo para ver o que problema de comportamento e problema de saúde pode ter a ver. Eu sempre lembro as pessoas que comportamento nada mais é do que comunicação. O seu organismo, o seu ser tá dizendo com aquele comportamento se aquela situação tá boa, tá ruim, se tem alguma alteração, ou se tá tudo tranquilo, ou se essas alterações são boas ou são ruins. Então é muito importante. É uma pena que até hoje, grande parte das escolas de veterinária não tenha aula de, como base, aula de comportamento animal, mais especificamente os nossos animais domésticos pet. Existem aulas que também não são obrigatórias, mas é muito para investigação dos animais silvestres, controle da fauna. E aí eu vou ter que dar um puxãozinho de orelha nos meus colegas que dizem, não, eu não preciso, eu sei. Não sabe. A maioria esmagadora não sabe. E quando sabe, é de uma espécie e das outras não. E aí a nossa formação é generalista. Os que sabem são os que estudaram. Então, imagina a seguinte situação. Você muda de país, você vai começar as aulas num local que você não fala a língua. Aí chega a primeira prova, você tira 0. Aí eu te pergunto, será que você é burro? Você não entendeu a matéria por causa da matéria em si? Ou talvez você não tenha entendido porque você não fala aquela língua? É a mesma coisa com os nossos animais. Então, se a gente não sabe do comportamento, é basicamente a forma como eles têm de se comunicar com a gente. Eles não falam português, por exemplo. Eles sabem muitas palavras, mas ainda assim eles, por mais que eles entendam, eles não vão falar estou com dor. Não é assim que funciona. Então é importante a gente prestar atenção no comportamento dos nossos bichinhos. E muitas vezes é um problema orgânico. Quando tem um comportamento diferente, ele indica pra gente que esse animal está desconfortável com alguma situação, por exemplo. E a gente precisa e pode, né, melhorar, ajustar.
Mas ainda assim existem níveis mais graves que são já para doenças orgânicas. No caso da tequila que a gente viu no começo, ela teve uma série de mudanças na vida, mudança de país, os outros cachorros que faziam parte da família foram morrendo. E ela não soube lidar muito bem com isso. E ela começou a apresentar problema de agressividade. Então, quando chegava alguém na casa dela, essa casa estava estável, estava tranquila, estava tudo certo. Chegava alguém na casa dela, era uma questão de alguns poucos minutos e ela dava uma mordida na canela dessas pessoas. Era uma mordida mais de alerta, aquela mordida em que vai o dente, pode ficar a marca do dente e ela solta. Isso pra gente é comunicação, não é ataque. Ataque, aí sim, machuca de verdade. É até difícil tirar o cachorro daquela mordida que ele tá fazendo naquele momento. E nisso, a responsável pela tequila, muito atenciosa, muito cuidadosa, levou a vários especialistas até receber o diagnóstico de que ela precisava fazer cirurgia no joelho. Aí você fala, mas que tem a ver? Ela tava com um tremor na pata traseira, né? E ela tava com algumas mudanças de comportamento do padrão dela de caminhar. E aí os médicos falaram, joelho, bora fazer cirurgia. Ela não tinha nada no joelho. E aí, tudo bem, mas era recomendação, né? Como é que a pessoa vai saber? Quem tem que saber é o veterinário. Mas ela continuava com o problema de agressividade. Então tá bom. Fomos para a primeira consulta e logo na primeira consulta, enquanto eu estava perguntando sobre quem era a Tequila, o que estava acontecendo na situação, eu olhei para a Tequila e ela estava parada, olhando para o nada, com um olhar bem vazio assim. E uns 10, 20 segundos depois, ela voltou. E aí eu perguntei para a responsável, ela faz muito isso? Ela respondeu, olha, ela não fazia, mas agora ela está fazendo com mais frequência. Aí eu falei, tá. E depois que ela fica assim com esse olhar perdido, você já viu se ela muda o comportamento, se ela é agressiva? E a responsável falou, sim. Falei, tá bom. Outra pergunta. Quando ela fica assim, com esse olhar perdido, paradona, olhando para o nada, ela atende quando você chama pelo nome? Ela falou, não. Falei, tá bom. Então eu vou te encaminhar, porque aqui na Hungria, onde eu tô morando, eu não atuo como veterinária. Então eu não posso prescrever medicação, eu não posso fazer requerimento de exame. Mas nessa parte comportamental eu posso atuar. E aí eu falei para ela, olha, então eu vou recomendar você ir a um neurologista porque eu suspeito que a Tequila tenha epilepsia. Epilepsia, as pessoas normalmente associam a convulsão. Nem em gente e nem em cachorro, a maioria das crises é convulsiva, aquele de ficar se debatendo, que é bem feio, né, quando acontece. Na maioria das vezes, é o que em seres humanos chama de crise de ausência, em animais a gente chama de alucinação, porque o animal ele pode ficar com esse olhar perdido, e aí o principal não é um olhar perdido de tô descansando, pensando na vida. É um olhar perdido que, se você chamar, esse animal não vai responder. A orelha não vai mexer, o olhinho não vai mexer e ele não vai virar para você, ele não vai te atender, porque ele está no meio de uma crise. Ele não perde a consciência, mas ele já não tem mais controle, principalmente da musculatura do corpo dele. Então, isso para a gente já é um comportamento que a gente precisa prestar atenção. É frequente que esses animais eles apresentem algum nível de agressividade também. Durante a crise é bem difícil acontecer, mas associado um pouco antes ou um pouco depois, normalmente é um pouco depois, pode acontecer uma crise de agressividade. Que tipo de agressividade? Pode ser agressividade contra outro indivíduo, uma pessoa ou um outro animalzinho.
ou pode ser contra o próprio indivíduo. Eu já tive uma cachorra que ela perfurava, ela começava a se coçar muito e ela chegou a perfurar o olhinho dela de tanto que ela se coçava. É claro que a gente, nesse caso, não classifica como agressividade, mas é só para vocês meio que entenderem que pode ferir um outro indivíduo ou pode ferir a si mesmo, que esse animal que tem epilepsia. Outras características de epilepsia, já que a gente está falando especificamente dessa doença, comportamentos compulsivos. Aquele animalzinho que fica rodando atrás do próprio rabo. De novo, em geral, essas mudanças, tirando a agressividade, né? Que normalmente é mais pontual, ou seja, é o encostar e soltar, em geral. No caso desses comportamentos de ficar, além do que eu falei, de ficar olhando para o nada ou de ficar rodando atrás do próprio rabo, por exemplo, vai levar alguns segundos. Em geral, principalmente num animal adulto, vai levar aí cerca de 20 segundos. Num filhotinho pode demorar até 1 minuto, mas é importante a gente ter isso em mente, que cada crise acontece morte neuronal. Neurônios estão morrendo. Então, a gente precisa levar ao médico veterinário o mais rápido possível, tá? Ah, passou, amanhã não vai acontecer de novo. Mas se amanhã acontecer de novo, leva para o médico. Esses são os principais problemas de comportamento, alterações de comportamento que a gente começa a suspeitar de epilepsia. A gente precisa investigar a causa. Eu já tive paciente que era um problema nutricional, então a gente corrigiu a nutrição dela e ela nunca mais teve crise de alucinação. Além de correr atrás do próprio rabo, no interior fala muito, tá com o diabo no corpo. Então ele sai correndo loucamente, ele começa a fazer caças imaginárias, parece que ele está caçando, sei lá, uma mosca e você não encontra nada, por isso que chama de alucinação. Porque várias partes do cérebro estão estimuladas e esse animal, ele tem, por exemplo, a parte occipital pode estar estimulada e ele pode estar vendo vultos. Existem alguns quadros, dependendo da intensidade e dependendo se é congênito, ou seja, o animal nasceu mesmo com aquela característica e vai ser constitucional, vai estar sempre ali a epilepsia, aí a gente precisa considerar o uso de medicação. Eu não vou ser irresponsável de dizer quais são essas medicações aqui, porque você precisa levar o seu paciente, ele precisa passar por uma avaliação para saber que medicamento. Existem medicamentos específicos para epilepsia, de novo, dependendo do quadro, mas podem ter outros medicamentos que podem ser associados ou eles podem ser só esses medicamentos, porque pode ser emocional também. O gatilho pode ser emocional. Lembra que eu falei da tequila? No caso dela, o gatilho era emocional. A rotina dela era mudada quando alguém entrava na casa dela. E aí ela ficava se controlando, ela ficava rondando, mas chegava uma hora que ela não conseguia mais se controlar, ela entrava em crise de alucinação e aí era quando ela atacava. Nesse momento, a crise, esse estímulo, hiperestímulo elétrico do cérebro era cessado e aí ela ficava prostrada, depois disso ela ficava bem cansada. Obviamente que a responsável levava ela para o quarto, era como uma forma, infelizmente tinham ensinado errado para ela, uma forma de corrigir por repreender, alguma forma que a gente acaba aprendendo errado por aí. Mas no caso de epilepsia era bom para a paciente, porque diminuía a quantidade de estímulos, então era mais difícil ela ter uma nova crise. E também era uma oportunidade de ela, isolada, se recuperar da crise que ela tinha passado. No caso da tequila, não só o neurologista e tomar medicamento, o neurologista para fechar o diagnóstico de fato que eu tinha dado, e o medicamento para esse controle.
também houve uma modificação comportamental. A Tequila não é uma cachorra fácil, então a gente sempre tem que equilibrar. E outra coisa, a gente precisa lembrar que a gente também não é robô. Tem dia que a gente não tá bem, tem dia que a gente tá melhor, tem dia que a gente tá mais agitado, mais prostrado. E o animal faz parte da nossa dinâmica social familiar dentro de casa. Óbvio que ele vai ser alterado. Não necessariamente você é a culpa, você é a causa, mas essa dinâmica pode sim afetar o animal e às vezes vai ter alguma recaída. É importante sempre fazer check-up, avaliação, principalmente um animal que vai ser dependente de medicamento para controlar a epilepsia. Tem que fazer o check-up para perceber se está melhorando, se está estável, se está piorando. Esses medicamentos eles também alteram fígado, por exemplo. Função renal pode ser alterada, pode apresentar alguma gastrite. Então é sempre importante esses animais terem, mais do que os outros, uma avaliação periódica da saúde geral. O outro exemplo que eu queria falar para vocês era da Matilda. Matilda foi adotada aos 13 anos de idade, então a gente não sabe muito do passado dela. Mas para cachorro, como eu já expliquei em outros vídeos, isso não faz muita diferença, porque eles têm uma capacidade muito maior do que a gente, uma plasticidade neuronal de viver de acordo com os estímulos naquele momento. Então, os estímulos estão favoráveis, ele tende a ter um comportamento favorável. Os estímulos estão negativos, ele tende a ter um comportamento negativo. A gente não, mesmo os estímulos estando uma maravilha, a gente vai lembrando de coisa ruim e vai fazendo umas coisas ruins e acaba desandando tudo. O cachorro, ele é muito mais plástico, neuronal e em termos de comportamento em lidar com essas adaptações. Então, o que aconteceu com a Matilda exatamente durante os 13 anos antes, a gente não sabe e não vai fazer muita diferença. O que faz de diferença é aqui, agora. Então, Matilda está super bem cuidada. Apesar do pelinho dela estar meio esquisito, mas é uma cachorra, o pelo dela é muito difícil porque ela é uma cachorra mestiça. Então, partes são bem caracoladas, outras são onduladas e ela tem uma hipersensibilidade do toque muito grande. Quando a gente vai manipular, ela realmente apresenta bastante desconforto e foi aí a grande diferença. A gente começou, obviamente, ela passou por um check-up, ela já veio, a responsável já sabia que ela tinha problema cardíaco, então ela já veio com esse diagnóstico e continuou o tratamento. A gente teve o processo, o tratamento comportamental para adaptação dela, isso é um outro capítulo, um outro vídeo. Mas ainda assim ela apresentava alguns retrocessos. E aí foi quando foi sugerido pelo clínico geral uma medicação para dor. E ela andava muito durinha, ela ficava muito apática. E com o tratamento comportamental, ela melhorava, piorava, melhorava, piorava. Então não tinha uma estabilidade. Depois que ela começou o tratamento para dor, essa cachorra virou uma filhotinha. Ela ainda tem um andar muito durinho, ela tem mesmo artrose, né? 14 anos de idade, quem não? Mas ela melhorou o comportamento dela da água para o vinho. Ela virou uma filhotinha, ela começa a correr, inclusive a gente às vezes até fica com medo por causa do coração dela, mas tá tudo controlado, a gente evita situações em que ela vai ficar muito empolgada, andar quando está muito quente ou muito frio, ela se mexe muito mais, ela ficou curiosa. Então, nesse caso, o problema comportamental dela, entre aspas, que era ser relativamente tímida e apática, a gente, na verdade, conseguiu estabilizar depois que começou o tratamento comportamental. A gente conseguiu estabilizar com o tratamento para dor. Na hora que foi resolvida a dor crônica que ela tinha, ela, de fato, agora eu vou me mostrar, agora eu vou dizer quem eu sou. Uma bela de uma safadinha, uma bela de uma sobrevivente, porque viver 13 anos solta pelo mundão de meu Deus não é para qualquer um.
E tá aí, ótima e maravilhosa, tem suas idiosincrasias, né? Tem suas coisinhas de Matilda, a gente não consegue lidar muito bem com as unhas dela, são muito, muito, muito duras. A gente mantém ali dentro do limite. A responsável, inclusive, comprou uma lixa mesmo, daquelas automáticas de lixar bem, é para decoração, sabe? Lixar madeirinha para pintar. Mas mesmo assim, é muito duro, então leva muito tempo e tem uma hora que ela satura. E aí a gente fala, não, tá bom. A gente vai todo dia, é uma unha todo dia. Eu não, né? Quem faz parte da rotina dela de fato é a responsável dela, mas todo dia é uma unha, aí depois é uma orelha que escova, nunca é ela por inteiro. Mas tudo bem, é o que a gente consegue. Ela tá feliz, a gente tá feliz, então é isso que vale. E você? Seu cachorrinho, seu gatinho já apresentou algum problema de comportamento? Você suspeita que ele está com um problema de comportamento que talvez seja problema de saúde? Coloque aqui nos comentários, vamos discutir sobre isso. Vamos entender. Tem alguma doença que você gostaria que eu explicasse aqui, além da epilepsia e da dor crônica que a gente viu hoje? Manda aqui que eu faço um outro vídeo, a gente discute nesse outro vídeo. Lembra, se gostou desse conteúdo, então apoia o canal. Se inscreve, curte, compartilha, comenta, espalha a palavra do meu cachorro e eu para a gente ter uma vida mais feliz e entender melhor os nossos bichinhos sem ficar com cagação de regra, enfim, não pode isso, não pode aquilo, não, vamos entender. Vamos aprender cachorrês, gatês, e aí a gente vai ser muito feliz. Porque humanês, eles sabem melhor do que a gente no outro sentido. Entendeu? Ficou claro? É isso. Até o próximo vídeo e mandem sugestões para eu falar de outras doenças, tá? Beijo. Tchau, tchau.